Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem feliz, graças a Deus, com essa oportunidade que estamos aqui de gravar mais um devocional da palavra do Senhor Jesus. E eu também estou muito feliz com a sua presença aí do outro lado e Deus tem uma palavra para o seu coração. E, gente, essa palavra que eu vou falar aqui no nosso devocional, há muito tempo atrás eu falei aqui num vídeo nosso. Ela é sobre o profeta Eliseu e sobre a mão estendida de Deus sobre os seus filhos, a quem Ele ama, a proteção de Deus sobre as nossas vidas e o cuidado de Deus, que muitas das vezes não vemos, mas que é presente em todas as situações. Deus se faz presente. E a nossa leitura de hoje é 2 Reis 6. Eu vou falar um pouquinho para vocês, resumidamente, o que acontece antes da leitura oficial que eu vou ler aqui. O profeta aqui fala assim, ó, 2 Reis 6, ação de Eliseu na guerra contra a Síria. O rei da Síria estava, aqui ó, fala, o rei da Síria fez guerra a Israel. A Síria e Israel estavam em conflito. E o rei da Síria, ele dava comando aos seus oficiais, falando assim, ó, nós vamos armar nossa tenda ali e vamos pegar o povo de Israel ali, armar emboscada para eles e vamos detonar aquele povo. Só que eles combinavam entre eles o que eles iriam fazer e Deus falava com o profeta Eliseu, através da revelação de Deus, e o profeta Eliseu comunicava com o rei de Israel. Então, sempre que o rei da Síria armava uma emboscada, o rei de Israel sabia, né, e o seu exército, através do profeta Eliseu, que era usado por Deus para passar essas informações. Então, o rei da Síria começou a desconfiar que tinha alguém no meio deles que estava passando informação para o exército rival, né, para os seus rival ali. E aí ele mandou chamar todo mundo e falar assim, ó, quem de vocês está com o rei de Israel? Porque tem alguém aqui no nosso meio que está levando todas as informações que a gente discute, que a gente planeja em secreto para o rei de Israel. E aí alguém fala assim, ó, ninguém, rei, meu senhor. O profeta Eliseu, que está em Israel, faz o rei de Israel saber as palavras que você fala na tua câmara de dormir. Olha isso, gente. Então, olha a intimidade do Eliseu, profeta Eliseu com Deus. Porque Deus, aquilo que os seus rivais falavam em secreto, Deus levava até o profeta Eliseu e revelava para dar o livramento para ele, para o povo de Israel e o exército de Israel. E aí, gente, nesse contexto aqui que eu falei para vocês, a gente vai entrar na leitura oficial, que é o versículo que eu quero ler com vocês. Porque depois que o rei ficou sabendo isso, ele ficou furioso e queria porque queria que capturasse o profeta Eliseu e prendesse o profeta Eliseu. E aí, gente, ao versículo 15, que nós vamos ler do capítulo 6. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço disse, ai meu senhor, o que faremos? Quando amanheceu o dia, aqui fala, né, que esse homem aqui, que é o servo do profeta Eliseu, ele acorda de manhã e ele olha de cima do monte e vê que a cidade inteira ali está tomada de fora a fora por homens com cavalos prontos para pelejar e eles lá, né, acuados, sem ter o que fazer, de mãos atadas, vamos dizer assim. Imagina um exército e você e outra pessoa para pelejar contra aquele exército. Então, assim, o medo que ele não sentiu, esse homem. Aí o profeta Eliseu fala para ele, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Gente, você imagina, tá lá os dois
E o profeta Eliseu fala assim para ele: não tema, não tem medo não, porque maior é o que está conosco do que os que estão com ele. Aí ele olha para o profeta Eliseu e fala assim: gente, tá só eu e o profeta Eliseu aqui. Como que nós somos maiores do que esse povo? No olhar físico, no olhar humano, vamos dizer assim, né? Mas olha o que o profeta Eliseu faz. Ele ora ao Senhor e diz para que Deus abra os olhos dele, para que ele possa ver com os olhos espiritual aquilo que estava diante deles. E aí, nesse momento, gente, que a palavra do Senhor nos fala que ele orou, o homem abriu os olhos e viu, gente, que lá no monte onde eles estavam, estava cheio de cavalo, carros de fogo ao redor de Eliseu. Glória a Deus, aleluia. Gente, olha como que é bom você estar do lado de pessoas que são direcionadas por Deus, pessoas que são cheias de Deus. O profeta Eliseu já estava vendo aquilo que os olhos físico-humanos, né, não mostravam. E além dele ver e ter essa paz de que maior era aquele que estava com ele do que o exército rival, ele ora para Deus também mostrar para o seu companheiro o exército espiritual que estava ao redor do profeta Eliseu. Gente, é muito linda essa passagem, ela é muito forte, muito grandiosa isso. E hoje Deus está abrindo os nossos olhos espirituais para a gente poder enxergar além do que a nossa realidade está nos permitindo ver. Vocês têm noção disso? Você vai começar a olhar através da fé e não da razão. Porque quando Deus quer abrir os olhos espirituais de alguém, ele abre. Mas quando Deus também quer fechar os olhos de alguém, ele fecha. Então Deus tem o controle de todas as coisas e ele pode todas as coisas. E a palavra do Senhor vai nos dizer que eles vê aquele exército enorme. E aí, no versículo 18 diz: e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: peço-te que fere esta gente com cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Enquanto no espiritual um homem tem os seus olhos físicos abertos para o mundo espiritual, no mundo terreno tem homens perdendo a sua visão para o projeto de Deus dar certo. Deus, ele age da forma que ele acha que é o certo, que ele acha não, da forma que é o certo, da forma que convém. A sabedoria do homem é considerada loucura diante da sabedoria de Deus. Olha o reboliço que Deus fez ali. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o profeta Eliseu vai até aqueles homens e fala para eles assim, ó: vocês não estão aqui, olha como eles falam. Então Eliseu disse: não é este o caminho, nem essa cidade, segue-me e guiarei vocês a um homem que busca. Eles nem conseguiram enxergar que ali era o profeta Eliseu, gente, mas isso é no figurativo. Lógico que eles não ficaram cegos, assim, impossibilitados de enxergar, mas eles ficaram com a sua mente ali tudo embaraçado, que eles também não conseguiram entender que aquele homem ali que estava diante deles era o profeta Eliseu. Deus fez uma cegueira neles no sentido de que eles não conseguiram reconhecer que aquele homem era o profeta Eliseu. O profeta Eliseu vai lá, pega aqueles homens e leva até o centro de Samaria. Samaria ali no território, tipo, considerada a capital de Israel, gente. Ele estava no território rival. E ali todos poderiam dar fim na vida daqueles homens. O profeta Eliseu, o exército de Israel poderia acabar com aqueles homens ali. Acabou. Mas não. Olha que lindo que eles fazem, olha que lição que eles fizeram. E aí, gente, olha como é que fala. Quando o rei de Israel viu, perguntou a Eliseu: devo feri-los? Devo feri-los? Respondeu Eliseu: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiro com a sua espada e o teu arco, porém a estes manda por diante pão e água para que comam, bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhe o rei um grande banquete, comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais
investida na terra de Israel. Gente, eles pagaram o mal com o bem. Tendo a oportunidade de ferir, fazer o mal, pagar com a mesma moeda, eles devolveram o bem. E por um grande tempo ali, não houve mais conflitos entre Israel e a Síria. Hoje, eu quero que você reflita diante dessa palavra poderosa. Se você tivesse a oportunidade de estar diante dos seus inimigos, o que você faria a eles? Você pagaria o mal com o mal ou você pagaria o mal com o bem, que é aquilo que o Senhor Jesus nos ensina? Porque a Deus pertence a vingança e Ele retribuirá. Quantas pessoas estão sujando a mão, ferindo, machucando umas às outras por ódio, por mágoa, por rancor e esquecendo de honrar os princípios bíblicos. Não tô dizendo que é fácil, não tô, mas é necessário. Quando a gente confia na justiça de Deus, a gente descansa em Deus. Eliseu não precisou sujar as suas mãos e nem arrancar uma espada sequer, e ele venceu aquela batalha porque Deus e o Deus de Israel estava com eles. E é o que eu quero dizer para você: Deus de Israel está contigo. O Deus de Israel, ele não entra numa batalha para perder. O Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, é o Deus das causas impossíveis, que tem todas as guerras vencidas. Então hoje você vai erguer a sua cabeça, você vai ter o seu olhar espiritual aberto, você não vai temer as afrontas do seu adversário, porque o nosso maior inimigo não é homem, não é carne, não é sangue, é Satanás, os seus anjos caídos, demônio, principados, potestades da região celestial, que muitas das vezes usam pessoas que são próximas a nós, que tentam tirar a nossa paz, a nossa alegria. O nosso maior adversário, que eu falo, o inimigo, se refere ao acusador, Satanás, o diabo e os seus anjos caídos. E eu quero dizer para você que ele é um derrotado, que ele é um perdedor. Então hoje, no nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que estiver te afligindo, tudo aquilo que estiver tirando a sua paz, vai bater de retirada, porque o Deus de Israel, ele luta por você. Nessa batalha você não terá que pelejar, porque o Deus de Israel pelejará por vós. Apenas se posiciona como Eliseu se posicionou, porque Deus deu uma ordem a Eliseu e ele cumpriu essa ordem. Às vezes a gente tem na nossa frente a resposta daquilo que a gente busca, o aval de Deus, a gente tem a força de Deus nos nossos dias, e mesmo assim a gente se acovarda. Eliseu não se acovardou, ele podia correr para trás, se arregar e se esconder, mas não. Deus falava com Eliseu e ele obedecia. Ele desceu até onde estava aquele. Imagina se Eliseu, gente, olha Eliseu indo ao encontro daquele exército. Se ele pensa assim, ó, será que Deus vai mesmo tampar as visão dele? Será que Deus vai mesmo cegar os olhos dele? Imagina Eliseu caminhando com incredulidade. Ele não ia conseguir chegar diante dos seus rivais e levar eles até Samaria. Muitas das vezes, gente, Deus, ele faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Eliseu foi confiando, então tira toda a incredulidade do seu coração. Eliseu foi até onde estava aquele monte de homens montado em cavalo, armado da cabeça aos pés. Eliseu foi lá na confiança de que Deus tinha cegado aquele homem, aqueles homens, e de que Deus estava com ele, blindando ele, e que ele não seria morto. Ele foi, obedeceu a ordem de Deus, levou aquele povo até Samaria e Deus deu a vitória. Então você não pode se acovardar diante dos seus inimigos. Se Deus falou que a vitória é sua, se Deus falou vai e faz, você vai e faz. Por mais que você não tá vendo, você tem que confiar, porque a fé é a certeza das coisas que a gente não vê, mas espera, que crê. Você crê hoje que como Deus cegou o exército inimigo do povo de Israel,
Deus está hoje confundindo seus inimigos. Envergonhados e confundidos serão aqueles que têm se levantado contra a sua vida. Confie em Deus, confie no Deus da promessa, confie no Deus do livramento. Se o homem falou que é o fim, se a medicina te deu um diagnóstico que não tem cura, se o advogado falou que não tem jeito, se o seu marido falou que acabou, se o seu filho tá perdido, hoje você vai abrir os seus olhos espirituais e vai começar a olhar com a fé. Não tá perdido, não acabou, não é o fim. Você vai crer e vai ver o milagre acontecer na sua vida. Que você receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. E eu oro a Deus agora nesse exato momento para que Deus venha abrir a sua visão espiritual e para que o Senhor Jesus venha te fortalecer, te livrar de toda cilada do maligno e que você venha se posicionar para viver o extraordinário de Deus na sua vida, e pelo caminho que o inimigo veio até a sua vida por 7, ele vai voltar, e toda porta que está fechada, Deus vai abrir, todo embaraço, Deus vai desembaraçar. Que você receba essa palavra no nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida. Receba agora a paz, o renovo, a alegria, a esperança de viver no nome do Senhor Jesus. Um beijo e eu aguardo vocês no nosso próximo devocional. Tchau, tchau!